Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, boa noite. Nós estamos aqui no dia 16 de julho, ao vivo, diretamente da Casa da Caridade Inácio Daniel. É um prazer, é uma alegria, é uma honra estar junto com vocês. Vocês que nos permitem entrar em suas casas através das nossas redes sociais. Então, muito obrigado desde já, a presença carinhosa de cada um de vocês. E nós estamos hoje para receber o nosso irmão Max Lânio. Max, que é um amigo, um companheiro, um irmão de jornada, que todas as vezes que nós convidamos, ele está aqui de forma amorosa a nos prestigiar um pouco com os seus conhecimentos. Então, nós vamos fazer uma abertura com a nossa oração, para que nós possamos melhorar a nossa vibração, entrar em sintonia com Deus e com a espiritualidade, e logo em seguida nós passaremos a palavra para o nosso querido irmão. Mas antes disso, vamos a alguns pequeninos recadinhos. O primeiro deles é para dizer para vocês que nós estamos abertos à campanha das cestas básicas. E nós precisamos arrecadar mais de 1.000 cestas básicas nesse mês. E ainda nós não atingimos esse quantitativo. Então nós conclamamos vocês, nós pedimos a cada um de vocês que nos ajudem a ajudar. Nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, @InácioDanielOficial, nós temos lá as diversas formas de ajudar. O Pix, através do PayPal, e também pode ser a doação via cartão de crédito, através do nosso site, inaciodaniel.org. Então nos ajude a ajudar e nos ajude a levar a caridade, esse alimento aos nossos irmãos necessitados. E a todos vocês, a nossa gratidão, nosso carinho, mas acima de tudo, a nossa reverência a todos vocês que fazem parte dessa casa, que fazem parte da família Inácio Daniel. Então, muito obrigado. Mas nos ajudem, que nós em breve, lá a partir do dia 26, nós iremos levar essas cestas aos nossos irmãos necessitados. E agora, nós vamos dar abertura aos trabalhos, fazendo a nossa oração. Convidamos todos vocês que estão aqui na Casa da Caridade e todos vocês que nos assistem pelo YouTube, que neste momento nós possamos, aqueles que assim puderem, a fechar os olhos físicos. E de olhos fechados inicialmente, nós vamos agora nessa primeira parte da nossa oração apenas sentir. Sempre abrimos dessa forma. Então vamos sentir a presença de Deus, de olhos fechados, sentindo a presença da espiritualidade amiga, do nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado. E neste momento, respirem de maneira calma, tranquila e profunda, e sinta a presença dessa força divinal em nossas vidas. Deus, neste momento, dizendo para cada um de nós que nós nunca estamos sós. Deus dizendo para cada um de nós que nós sigamos os nossos caminhos. E Deus, neste momento, nos abençoa com força, com fé, com coragem e esperança. Sentindo a presença e a vibração divinal, nós vamos agora, cada um a seu modo, suplicar a Deus essas bênçãos, conversar com Deus sobre como anda o coração, como anda a caminhada. Converse com Deus nesse instante, enquanto todos nós faremos uma oração. Pai amado, neste momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos com a vossa permissão e reunidos também com a permissão da espiritualidade, com o patrono desta casa, o irmão Inácio Daniel. E dessa forma, Pai, nós nos dirigimos a vós para agradecer. Nós agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um dia, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, simplesmente porque somos Teu Filho. Somos criatura vossa, Pai, e vós ama cada uma das suas ovelhas. Mas, Pai,
Nós somos filhos que estamos sempre a te pedir, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nos abençoa. Abençoa, Senhor, a humanidade inteira. Mas principalmente, Senhor, aqueles que passam pelas dificuldades da vida. Aqueles que hoje, Pai, pensam em desistir dessa caminhada, Senhor. Pai, abençoa aqueles que estão em situação de rua. Aqueles que passam pelos vícios de toda ordem e natureza, Pai. Mas abençoa, Senhor, todos os povos e nações, para que nós possamos cada vez mais compreender que nós somos todos irmãos, Pai, porque vós é o nosso Pai, e que nós possamos tratar uns aos outros, acima de tudo, com respeito, mas também com amor. E nós te pedimos nessa noite, Pai, abençoa esta casa de caridade, abençoa todos os centros espíritas e templos de oração. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, esteja com cada um de nós, espiritualidade amiga, esteja com o nosso irmão desta noite, o Max Lânio. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, feita a nossa oração, nós passaremos a palavra para o nosso irmão Max Lânio. Muito obrigado, estejam atentos para escutar a lição dessa noite, os desafios da família. Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos falar de um tema que é a essência do processo evolutivo da humanidade. A família é a célula máter da sociedade. A sociedade somente estará completada quando as famílias estiverem harmônicas, quando as famílias estiverem cumprindo o desiderato que o Pai nos confiou. E vamos recordar que a família é tão importante que Jesus, ainda não estava na hora dele, como ele mesmo dissera, atendeu um pedido da sua mãe e foi participar de um casamento. Todos nós nos lembramos o que aconteceu. Ele e alguns dos seus discípulos que estavam ainda sendo formados foram para um casamento. E nesse casamento, todos nós sabemos, acabou o vinho, né? E a mãe intercedeu em favor dos nubilentes para que Jesus não deixasse o vexame acontecer, porque seria um vexame o casal não ter vinho para poder recepcionar os convidados. E nesse momento Jesus faz o seu primeiro movimento que mostra o poder do Espírito que ele era. Transforma água em vinho, e o vinho é tão capitoso que aquele que o recebe comenta que como pode alguém deixar o melhor vinho para o final, quando na verdade o melhor vinho geralmente se serve no começo, porque intercedeu Jesus em benefício dos noivos. Então por que Jesus resolveu aparecer publicamente? Porque foi a primeira vez que ele apareceu publicamente, ainda não sendo a hora. Por que ele resolveu atender isso? Porque Jesus quis de alguma forma marcar o início da sua caminhada conosco num casamento que estava acontecendo. E é por isso que ali, naquele casamento, se formam as famílias. E as famílias, obviamente, irão ser as células que comporão a sociedade. Mas se nós olharmos para nossas famílias de hoje, nós vamos perceber muitas delas doentes. Agora mesmo, estava conversando com o Everton, tem uma família que nós assistimos aqui na região próxima, fica em Samambaia, em que a senhora, que é a mãe, tem um filho que vai completar 41 anos, abandonou a esposa, abandonou o filho que hoje tem 16 e está envolvido com drogas. E pensem vocês o que é o desequilíbrio, a desarmonia de um lar
em que um rapaz como ele, ainda cheio de vida, chega todo alterado, todo afetado pelas drogas, trazendo àquela mãe amarguras íntimas que nós não temos como aquilatar, porque só ela sente. Então, nós estamos falando que está faltando a questão que é mais fundamental para que as famílias se tornem as famílias harmônicas, que é exatamente o vinho do amor que Jesus nos trouxe. Então, nós trouxemos hoje um tema para estudarmos juntos. Nós não vamos aqui fazer palestra, vamos apresentar para vocês algumas das informações mais importantes que nós colhemos na obra espírita. Na questão 774, por exemplo, os espíritos disseram que quis Deus que pelos laços de família os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós estamos como se fosse um laboratório. O lar é um laboratório onde nós estamos aprendendo a nos amarmos como irmãos. E como sabemos, nesses lares nós temos muitas vezes pessoas que não se dão, apesar de serem do mesmo sangue, apesar de serem da mesma origem genética, mas não são da mesma origem espiritual, ainda estão em produções de problemas íntimos uns com os outros. Todos nós sabemos da lei do resgate, da lei de causa e efeito, e que nós precisamos nos reajustar uns com os outros. E o melhor lugar para se reajustar é no seio de um lar. Por isso, lar na Terra ainda é um ambiente que não atingiu ainda o propósito que o Pai espera de nós. A nossa família ainda não é a família humana, é a família espiritual que nós queremos construir, mas ainda com as limitações humanas. E é por isso que nós precisamos entender por que essas coisas acontecem, e entendendo por que elas acontecem, como elas acontecem, o que nós podemos fazer, pelo menos dentro das nossas limitações familiares, para que a nossa família seja mais próxima da família que o Pai espera de nós. Então, primeira coisa, a família vai nascer por um casamento. É que nós não vamos nos prender aos casamentos tradicionais. Casamentos de todas as naturezas, não importa. Importa é a união de almas, que é o que nos compete falar aqui. Não importa se é um casamento que tem polaridade invertida ou se é um casamento convencional. Importa que as criaturas que se uniram entre almas. E disseram os Espíritos que no casamento, segundo o que Deus nos deu para ver, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Aqui é o primeiro problema, porque quando nós vamos fazer a relação de duas pessoas para formarem um matrimônio, quais são os interesses que ligam essas pessoas, né? Então esse é o primeiro ponto. Muitas das vezes os interesses não são o que nós acabamos de ouvir do afeto, mas são dos interesses da terra ainda, interesses da matéria. Por exemplo, quando lecionava na faculdade, várias vezes eu tinha a oportunidade de conversar com os nossos alunos que eram jovens, e sempre que tinha oportunidade eu comentava: cuidado para vocês não escolherem os seus pares, que serão o movimento de formação de uma família, pelas aparências externas. Porque tem muita gente que escolhe pela beleza física, tem muita gente que escolhe pelo patrimônio financeiro, tem muita gente que escolhe por interesses, enfim, daquilo que é material. Mas alguns de nós descuidam de escolher pela afeição. Aí alguém pode perguntar: mas como é que eu vou saber se eu estou escolhendo pela afeição? Ora, quando você para à frente de alguém e você começa a conversar, e aquela pessoa começa a conversar com você, e quando você vê já é 2 da manhã, tem alguma coisa que está muito bem entre vocês dois, né? Porque você percebe que há laços, além de qualquer interesse mundano, que ligam aquelas duas criaturas. E são esses laços que deveriam vincular-nos para formarmos os movimentos de ligações de almas aqui na Terra. Como as pessoas, ainda numa grande quantidade, determinam que não é esse o interesse principal, muitas vezes abrem mão porque o outro não tem posses, porque o outro não tem a beleza física que ele coloca como sendo a prioridade de sua vida,
e acaba abandonando aquele que lhe faria feliz de alma para alma e vai buscar aquelas aventuras que mais tarde poderá ser de muita tristeza. Por exemplo, eu sempre dizia para os meninos, estava lá na aula era curso de engenharia, por exemplo, então tinha aula lá de física, né? Então nós tínhamos, por exemplo, a lei de gravidade. Eu disse, meninas e meninos, prestem atenção, o que é belo hoje, diz Isaac Newton, que daqui mais um tempo cai tudo, viu? Então, se você está apostando as suas fichas nas aparências externas, cuidado, porque lá na frente nem tudo ficará no mesmo lugar que estava quando vocês se conheceram. E aí, se não houver afeto, o que será percebido é a beleza física, ou melhor, o contrário da beleza física nessa fase da vida. E, consequentemente, já não haverá ligação próxima. Agora, quando você casa pelo aspecto da alma, aquilo que te faz sentir bem ao lado da outra pessoa, você pode estar com 30, 40, 60, 90 anos. A pessoa é sempre cara, importante, boníssima para você. Você sempre sentirá prazer em estar com ela, felicidade em dialogar com ela, porque é a alma que se completa e não corpos. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo desses conhecimentos, se nós não estamos alterando os interesses da alma em detrimento aos interesses humanos. Casamento é uma lei divina. Kardec fez uma pergunta para ter certeza disso. Ele diz assim, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Essa questão é a questão 695, e ela foi proposta há 168 anos atrás. Olha o que Kardec disse, união permanente de dois seres, não disse homem e mulher. União permanente de dois seres, porque nós vamos aprender na doutrina espírita que o que se une são almas, almas que têm polaridades femininas e polaridades masculinas em predominância. E os espíritos disseram que a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Toda vez que nos unimos de alma para alma, nós estamos fazendo como se fosse uma luz acendendo um pouquinho mais para iluminar os caminhos da humanidade. Por isso que o casamento foi celebrado por Jesus pessoalmente, para marcar claramente isso. E para aqueles que têm dúvida de que o casamento é uma instituição que pode estar falindo, os espíritos deixaram muito claro que não, porque Allan Kardec perguntou exatamente sobre isso lá em 1857. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, se o casamento acabasse? E eles responderam, seria uma regressão à vida dos animais. O que seria isso? Pessoas que têm esse pensamento são pessoas que querem o que elas chamam de liberdade, que acha que pode fazer tudo o que pode do jeito que quer, porque na verdade isso não chama liberdade, isso chama-se libertinagem. Quando você não tem mais um compromisso de alma para alma, você começa a fazer exatamente como os animais, cópula sexual sem nenhum vínculo na questão do afeto. Isso seria, porque nunca será, porque a humanidade não regride, não há retrogradação, então é apenas uma hipótese. Se isso acontecesse, seria como nós fomos no início da civilização humana, mais próximo dos animais do que estamos hoje. E o estado de natureza é o da união livre nesses casos, fortuita dos sexos. Então, o sexo como propósito de perpetuar a espécie nos animais e como propósito de deleites humanos nos seres humanos que ainda não conhecem o sagrado, a sagrada entidade que é essa palavra sexo. Por isso nós queremos conversar um pouquinho sobre esse aspecto. Não se fala isso muito em religiões. A doutrina espírita coloca isso de forma completamente aberta. André Luiz, na sua obra-prima, ele escreveu 13 livros, que são livros que falam da vida no mundo espiritual. E ali, gente, com todo respeito, eu não encontrei até hoje manancial nenhum que se equipare ao que ele traz de ensinamentos. Lá no livro Ação e Reação, por exemplo, ele trouxe aquilo. O sexo, diz André Luiz, eu estou lendo aqui para que não tenha dúvida que eu vou errar. O sexo analisado na essência. Quando você fala essência, você está falando alma.
é soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão pela qual é imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. Nós temos inversões de corpos. Tem almas que têm polaridade feminina e vestem corpos masculinos. Tem almas que têm polaridade masculina e vestem corpos femininos. Há muito pouco tempo atrás, hoje, graças a Deus, nós estamos tendo compreensão melhor, está ampliando, mas há muito pouco tempo atrás, pessoas nessa condição sofriam muito mais do que as que sofrem hoje ainda incompreendidas. Porque as pessoas não viam as almas, não viam a essência, não viam do ponto de vista espiritual, viam do ponto de vista material. Então, a união é entre almas. E se a criatura se completa com a outra, é porque a polaridade dela é de uma e a outra é de outra, independentemente se os corpos estão invertidos. Isso é muito importante, porque é muito caso em muitas famílias que pais e mães, não compreendendo filhos e filhas com inversão, trataram-nos de uma maneira em que eles foram colocados em situação muito vexamosa, muito complicada. E alguns deles não conseguiram lidar com isso e buscaram caminhos difíceis, como suicídio, como nós já sabemos que aconteceram muitas vezes. E é por isso que a doutrina espírita, nós dissemos, é uma doutrina libertadora, porque uma vez que nós saibamos disso, o nosso enfoque não é mais de corpos, o nosso enfoque é de almas. Por isso que homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada um de nós. O que significa isso? Toda vez que você reencarna, você escolhe, em reencarnações normais, não invertidas, você escolhe uma polaridade que você quer se desenvolver. Por exemplo, eu quero me reencarnar como masculino. Então, eu vou colocar como centro dos meus interesses nesta reencarnação tudo que os aspectos das qualidades masculinas podem me proporcionar. Se eu quero desenvolver o lado feminino, eu vou pedir uma reencarnação com o corpo feminino e vou ter todas as possibilidades de desenvolver as qualidades que somente nos corpos femininos, da polaridade feminina, eu posso desenvolver. Só que nós fazemos isso repetidas vezes. Todos nós aqui, me permitam dizer, não tem mais nenhum brotinho aqui, viu, gente? São todos nós aqui espíritos zerados, espíritos que já viveram muito. Nós já vivemos várias vezes como homens e como mulheres. Por isso que você encontra, quando você fez essas alternâncias, espíritos masculinos que são sensíveis, espíritos femininos que são enérgicos. O que significa isso? Que ele aprendeu a ser como masculino na sua sensibilidade quando ele desenvolveu o lado feminino nas encarnações precedentes. E a mulher que é enérgica, que é firme, sem perder a sua feminidade, ela também aprendeu essa energia quando ela reencarnou em corpos masculinos. Então, qualquer um de nós aqui já reencarnou em corpos masculinos e femininos. Eu, particularmente, estou com um problema lá em casa, porque já estou casado há 40 anos, e eu disse para minha esposa, olha, considerando os aprendizados que eu já tive aqui da doutrina espírita, na próxima encarnação eu quero vir como mulher, viu? E você trata de vir como homem. E ela não está querendo aceitar. E aí eu não sei como vai fazer para a gente poder fazer a nova encarnação Together Forever de novo, né? Porque nós estamos juntos há 40 anos e vamos ficar mais uns 40 pelo menos nesta encarnação. Mas sabemos que estamos juntos espiritualmente há muito mais tempo. Então eu estou brincando aqui com vocês porque a gente às vezes tem interesses como espíritos que a gente quer desenvolver. Por exemplo, eu já tenho muito de masculino e eu quero desenvolver um pouco de feminino em mim, sem perder a minha masculinidade. Como é que eu faço isso? Encarnando um corpo feminino. Como as encarnações são longas, esse processo é um processo demorado, que a gente faz ao longo dos milênios, não é ao longo de dias. E é por isso que nós hoje somos o resultado das experiências anteriores. Então, uma pessoa que tem muito do lado masculino, incisivamente, é porque essa pessoa reencarnou pouco ainda no feminino. Uma pessoa que é muito feminina, que tem pouco do masculino, é porque ela encarnou pouco no masculino. E, não tenham dúvida, teremos que encarnar nos dois, para ter as mesmas possibilidades que os dois oferecem. E nós vamos fazendo isso, essas experiências,
E vamos adquirindo gradativamente as qualidades divinas que sejam a energia e a ternura. Energia eu vou ter mais chance de desenvolver quando eu estou encarnado como masculino. E ternura eu vou ter mais chance de desenvolver quando eu estou encarnado como feminino. Fortaleza e humildade, idem. Poder e delicadeza, idem. Não significa isso que um homem não possa ser delicado e uma mulher não possa ser poderosa, como diz o outro. Não, significa dizer que esse homem delicado é porque ele já fez as aquisições da delicadeza em si, conquanto seja encarnado como um homem hoje, ele é aquela pessoa que é sensível, independente de ele estar caracterizado como masculino. E aquela mulher que controla, que é controladora, ela já desenvolveu isso como masculino. Então nós vamos fazendo isso pouco a pouco. O grande problema é quando a gente quer forçar a natureza, quando a gente encarna como homem e quer desenvolver as polaridades femininas que a gente não tem nesse momento disponíveis. Ou a gente encarna como mulher e quer parecer homem quando as polaridades não estão disponíveis. E isso atrapalha o desenvolvimento. A inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, enfim, a sabedoria e o amor, são as duas asas, são as duas qualidades superiores do espírito que nós desenvolvemos pouco a pouco, são as virtudes que nós vamos completando. E nós precisamos das duas, sabedoria quando encarnamos no masculino e amor quando encarnamos no feminino, mas as duas em uma só alma. Em uma só alma. Esse é o resultado final do processo evolutivo. Polaridades masculinas e femininas, portanto, são aquisições do espírito. Cada um olhe para dentro de si e verifique o quanto tem de um e de outro. É possível fazer essa análise, é só se observar. Se observe intimamente, você perceberá. E até um dia nós chegarmos a ter o supremo equilíbrio em Deus, quando nós teremos a polaridade masculina e feminina numa só alma. Você ouviu falar que a gente não discute sexo de anjo? Alguém discute sexo de anjo aqui? Não perca tempo não vai compensar. Porque anjo não tem sexo, não é isso? Não, anjo tem a multipolaridade. Anjo já desenvolveu tanto o masculino como o feminino nas suas precedentes encarnações e hoje ele está no estágio da multipolaridade. Nós só tivemos um espírito que veio à Terra que detinha as duas polaridades completas em seu psiquismo. E esse espírito, nós sabemos, é Jesus Cristo. Como é que nós identificamos isso? Jesus, em determinados momentos dos seus ensinos entre nós, ele adotava a polaridade feminina como preponderante, ora ele adotava a polaridade masculina como preponderante. Por exemplo, masculina. Ele chegava para aqueles fariseus e dizia para eles: hipócritas, túmulos caiados por fora e podridão por dentro. Quem que está falando aí? É um sujeito enérgico, firme. Então ali ele estava manifestando a polaridade masculina. Mas diante daquela mulher que estava para ser apedrejada, e que quando todos abandonaram as pedras e foram embora, porque todos tinham pecado, Jesus se encontrava só com aquela mulher e perguntou para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? E ela responde: eles se foram, Senhor. E o que ele diz para ela? Vá você também, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem que é isso falando? É uma mãe. Às vezes o pai, o masculino, tende a falar: falei para você não fazer isso? Não falei? Olha o que deu, está vendo? Faz isso. Agora, quando é uma polaridade feminina, ela já sabe que a outra já está sofrendo pelo que fez. Ela não coloca aquilo em evidência, ela acolhe. Ela simplesmente: vá, filha, vá e não faça mais isso, para que não te suceda coisa pior. Então não há conivência com o erro, mas não há acusação. Isso é típico da polaridade feminina bem elaborada. E Jesus usava as duas nos momentos que necessitava. A nossa meta como espíritos imortais é atingirmos esse mesmo nível, quando ele disse: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Que Jesus era Deus? Não. Não. Isso é uma heresia dizer isso. Jesus não era Deus. Jesus se passava por o espírito mais puro e conseguia fazer a vontade do Pai aqui na terra como no céu, o tempo todo.
24 horas por dia. Então ele pensava, ele falava, ele fazia e ele sentia como se fosse o próprio Pai, pensando, falando e sentindo onde estivesse. Essa é a maior elevação que nós podemos encontrar em uma alma que já atingiu os pórticos da sua espiritualidade superior. O único na Terra que conseguiu isso é o nosso guia e modelo. Daí porque, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa claro que Jesus é o guia e modelo que nós precisamos nos espelhar para poder construir o nosso próprio equilíbrio íntimo. De forma tal que nós deteríamos todas as qualidades nobres que são inerentes à masculinidade e à feminilidade e vamos refletir em nós mesmos a glória do Criador. E nós vamos então atingir o estágio da angelitude, que é o estágio que Jesus atingiu. Como vocês perceberam, nós temos polaridades masculinas, polaridades femininas. O que é o casamento? Preste muita atenção nisso. Casamento é a complementação de uma com outra. Casais sábios, casais que têm sabedoria íntima, seja adquirida pelo estudo aqui atual ou no passado, sabem que o que um não pode dar, o outro deve completar. Se os casais todos deste planeta pensassem assim, nunca ele esperaria do outro o que o outro não pode dar. E não haveria frustração. Se eu entender, por exemplo, que eu não tenho a paciência da minha esposa, e eu ficasse bravo, mais bravo ainda porque ela tem e eu não, eu estaria desperdiçando a oportunidade. Tem 40 anos que eu estou tentando aprender com ela, gente. Vocês precisam ver que dificuldade. O velhinho aqui não consegue ainda ter a paciência que ela tem. Mas falta às vezes para ela a energia. E ela está tentando aprender comigo um pouquinho da minha energia. Então, quem tem mais, dá para quem? Tem menos. Se eu já tenho aquisições no meu espírito que refletem na minha personalidade, o outro, que convive comigo, não necessariamente só marido e mulher, só casal, pode ser filhos, pode ser agregados, não importa. Aquela convivência de aprendizado, você extrai do outro que o outro pode dar, sem que ele tenha que perder. É o jogo ganha, ganha. Ele dá e recebe. O casamento que realmente é feliz é aquele que reconhece que não é portador de todas as suas aquisições das polaridades masculinas e femininas e que precisa, a palavra é essa, precisa do outro para se completar. Por isso que casamento é complementação de polaridades psíquicas. Guardem isso. Quem tem mais deve dar para quem tem menos. E cada um de nós tem mais um pouco do que o outro não tem. Mas o outro tem mais um pouco do que o outro também não tem. E é por isso que é rico em complementação. Agora a pergunta é, onde é que nós aprendemos a nos completar? Ou a nos complementar? E Emmanuel, no livro O Consolador, nos respondeu isso. Ele diz assim, a melhor escola ainda é o lar. Daí porque é triste pessoas que não moram em lares. Pessoas que moram em casas e não em lares. Naquele ninho que a gente tem de afeto, que é o lar. Que pode ser uma mansão, como pode ser um tugúrio, mais humilde possível, não importa. As aparências externas, tais como os corpos, não levam nenhuma importância nisso. Mas o que se passa dentro dessa ambiência que nós chamamos de lar é o que importa. Porque nessas ambiências nós vamos aprender a desenvolver duas virtudes poderosas. Para nós mesmos, os pais, os cônjuges, mas também nós mesmos, os filhos, que são as bases do sentimento e as bases do caráter. Coisa que você não consegue comprar. Por mais cara que seja a escola que você coloque seu filho ou que você estude, você não vai adquirir as bases do sentimento e as bases do caráter que só se recolhe nessas convivências autênticas de conhecimento das próprias dificuldades uns dos outros, complementando-se. Por isso, Emmanuel diz que o lar ainda é a escola onde nós devemos receber essas bases, como esposos, como cônjuges,
ou como filhos, ou qualquer que seja o papel que estejamos exercendo. Lá no livro Nosso Lar, e eu recomendo a todos vocês, se desejarem, ler, tem uma passagem no livro Nosso Lar que tem uma senhora que chama a Senhora Laura. Quem lê o livro vai se lembrar, André Luiz passou a morar lá. A Senhora Laura era a mãe de Lísias, um dos amigos que André Luiz teve a graça de fazer lá. E ela vai ter vários momentos em que ela vai fazer verdadeiros ensinamentos para André Luiz. E um desses ela foi falar sobre o casamento. E ela disse que o casamento é como se fossem duas linhas, aquele gráfico que a gente faz, né? A linha da horizontal e a linha da vertical. Ela diz que a linha da horizontal representa os sentimentos masculinos. Então, tudo aqui no que a gente chama de terra. E na linha vertical, os sentimentos femininos, que nós chamamos de terra-céu. Com todo respeito aos homens, me perdoem, meninos, mas a chance de você se aproximar de Deus é maior quando você está na polaridade feminina do que quando você está na polaridade masculina. Se eu contar aqui quantos homens tem, quantas mulheres tem, vocês vão dar valor para essa minha afirmação. Vai em qualquer religião, você vai ver a quantidade de mulheres muito maiores do que a quantidade de homens. Sabe por quê? Não é porque os coitadinhos são feinhos, não, viu, gente? É porque os coitadinhos ainda estão no terra. Para eles é mais importante a iniciativa, a fortaleza, o poder, aqui quem manda sou eu. Já ouviu falar isso? Parece que tem algumas casas que alguém diz isso, né? E a inteligência, não, porque não vou negócio de intuição, não. O negócio meu é 2 mais 2 são 4 e acabou. Ou seja, ele fica muito fechado naquilo que é razão. Não é que está ruim, não. É que só isso não vai te levar ao sucesso da plenitude íntima. Você precisa de razão, sim, porque se você for só a questão do sentimento, você pode se tornar piegas, porque você vai tomar decisões que não vão ter embasamento lógico e elas vão ficar rudimentares no sentido da eficácia. Quando você junta as duas coisas, você faz o que é melhor. Por isso que na hora de uma tomada de decisão em um lar, por exemplo, decisões importantes, sobretudo sobre o destino dos filhos ou do próprio casal, é sempre bom consultar ambos. Lá em casa a gente se trata por benzinho. Eu não sei como é que vocês se tratam nas suas casas, mas lá em casa a gente trata por benzinho. Então, benzinho, o que você acha da gente colocar o menino na escola X ou na escola Y? Ela faz as ponderações dela, que vai ter o lado da polaridade feminina. E o que você acha, benzinho? Aí você vai colocar as suas visões, que vai ter o lado da polaridade masculina. Qual que é a decisão melhor, gente? Nem lá, nem cá. Equilibrar as duas, porque elas vão ter lastro na lógica e vão ter lastro naquilo que é espiritual. Por isso, o casamento não é de homem com mulher, é de alma com alma, que tem a polaridade masculina e polaridade feminina. Não importa se corpos invertidos. E ela diz, usando essa imagem de uma figura que nós chamamos de cartesiana, ela diz assim: o lar é o sagrado vértice, aquele encontro entre as duas linhas que você tem, na vertical com a horizontal, aqueles encontros que a gente passa aquela linhazinha, chama-se vértice. É o vértice onde o homem e a mulher se encontram, onde o masculino e o feminino se encontram para o entendimento indispensável. Aí é que está o ponto. Esse entendimento que eu acabei de exemplificar aqui agora numa tomada de decisão, indispensável, porque o bem não é só o do casal, é daqueles que eles acolheram como espíritos reencarnantes, também tem responsabilidades. E ela diz mais, ensinando o André, o lar é o templo, onde as criaturas, onde as pessoas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Eu sempre disse para os meninos e meninas da faculdade, tá bom, vamos escolher primeiro pelo lado material. Se o lado espiritual, se o lado material for bom, melhor ainda, né? Mas não se prenda só ao material, não. Agora, não escolha o lado material sem considerar o lado espiritual, porque você poderá estar levando um grande problema para casa. Muito cuidado. Então, a união tem que ser antes espiritual do que corporal.
Muito cuidado se a gente não faz dessa forma nos nossos lares atuais. Mas essas duas linhas, como nós temos, elas são divergentes, porque uma vai para o céu, o outro vai para a terra. Interesses mundanos, humanos, não necessariamente mundanos, mas humanos, e interesses sacrossantos, interesses dos sentimentos. Dois interesses que não se conjugam. Neles tem que formar o vértice. Se a alma já fosse portadora dos dois, isso já estaria equilibrado nela mesma. A mente já seria equilibrada por si mesma. Mas não estamos nesse estágio. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós ainda temos muita reencarnação para fazer para chegar nesse nível. Até lá nós vamos precisar um do outro. Por isso que nós temos que tentar formar esse vértice sublime, quando um complementa o outro. Aí sim, você tem uma verdadeira união entre almas. E aí nós construímos o que precisa para poder atingir a meta de nos tornarmos unos com Deus. Porque a lei é muito clara: amar ao próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você ama Deus sobre todas as coisas. Esse ternário, o eu, o si mesmo e Deus, é o equilíbrio que nós temos que fazer em nossas vidas. Se eu não consigo me equilibrar um com o outro, como é que eu posso me equilibrar com Deus? Se nem eu, que está do meu lado, eu estou em equilíbrio com Ele. E a harmonia é o equilíbrio entre as partes, e das partes com o todo. Eu vou repetir: harmonia é o equilíbrio entre as partes, e das partes com o todo. O todo é Deus, as partes somos nós, em experiências de complementação. Agora, como dissemos no início, nós temos a célula máter, que é a família. Se a família estiver doente, a sociedade também estará doente. O que é um câncer? São células rebeldes, células que não querem fazer a vontade da mente que está sobre ela imperando. Essa célula não ouve mais a mente, não ouve mais o espírito, ela vai fazer o que o impulso primitivo determina que deva ser feito. E esse impulso, muitas vezes, causado pela lei de causa e efeito. O que é a sociedade? É como se fossem aquele conjunto das células, que são as famílias, que, se fizerem a vontade da mente superior, que é Deus, busca harmonia. Mas se fizerem a própria vontade caprichosa, toda interesseira nos valores aqui da Terra, estarão em desarmonia com a consciência cósmica. E todo aquele que está em desarmonia com a consciência cósmica, seja como indivíduo, seja como coletividade, está doente, está enfermo. Pode não ter uma única enfermidade externa, mas está enfermo da alma. E isso é percebido pelas diversas doenças psíquicas que nós todos conhecemos à exaustão nesse atual estágio evolutivo de nosso planeta. Por isso que nós temos que respeitar o lar como se fosse um ambiente sagrado, como se fosse um templo. Você não entra aqui nessa casa falando em voz alta, gritando, usando palavras de baixo calão. Você não faz isso. O lar é exatamente como isso aqui. Nós temos que entrar dentro do lar falando palavras suaves. Nós temos que educar os nossos filhos jamais alterando as vozes, conversando com harmonia, com tranquilidade, porque além de nós fazermos a nossa parte, estaremos submetidos à chance da inspiração superior para que a educação se faça entre os membros daquela célula da sociedade. Muito importante tratar no lar com o respeito que ele recebe do mais alto. O problema é que na nossa sociedade, as uniões não são uniões perfeitas. Nós temos 3 tipos de uniões matrimoniais básicas, segundo a senhora Laura. Ela diz que existem as uniões de almas gêmeas, são almas que têm um psiquismo tão semelhante que elas já estão automaticamente complementadas. Almas irmãs ou almas afins é o segundo tipo. Almas que estão muito próximas uma das outras, o que uma pensa, a outra quase adivinha. São 2 casamentos maravilhosos, você não tem muita dificuldade. Mas o terceiro tipo, união de resgate. Vocês ouviram? Terceiro tipo chama-se união de resgate. E na fase atual evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, diz ela.
reduzidos matrimônios de almas irmãs e afins, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. Ai, Jesus! Se nós tivéssemos só os dois tipos de cima, precisaria estar conversando? Não, precisaríamos? Não. Então, por que nós estamos conversando? Porque nós somos aqueles que estamos matriculados nesse educandário das almas em resgates. Mas você pode fazer o resgate com suavidade ou pode fazer o resgate com dificuldade. É você quem escolhe. Somos nós que escolhemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não tem nenhuma família 100% perfeita neste ambiente de planeta de expiações, de provas e expiações. As que aparecem são aquelas bem específicas e muito raras, como ela disse, que podem existir, mas não são comum. Agora você vai falar assim, Max, mas você está entrando numa contradição, meu amigo. Você disse lá atrás para mim que a união dos casamentos tem que ser com base no afeto. Ora, se são almas que se repulsam, são almas que têm problema uma com as outras, como é que a gente vai fazer para essas almas se sentirem atraídas? Como é que essas almas se reaproximam? E aí o André Luiz diz lá no livro Ação e Reação: somos atraídos por determinadas almas, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne. Eu estava acabei de me formar, e eu me formei, morei aqui em Anápolis e fui estudar fora. Aí eu agradeci ao nosso amigo que nos deu uma bolsa de estudo na escola que estudamos no ensino médio. Eu fui lá agradecer a ele, falar para ele que o investimento compensou, que eu consegui me formar, com um espírito de gratidão mesmo, fui lá agradecer. Aí ele falou assim, poxa, que bom, você formou, me lembro muito bem de você. Mas o problema é que eu estou com um professor de matemática, química e física acidentado. Você não poderia substituí-lo para até ele voltar? Eu falei, claro, quando eu dava aula lá na universidade do mesmo jeito, com alegria. E fui lá, eu dar aula. Primeiro dia, o que é que eu encontro? A minha alma gêmea. Ou pode ser algema, né? A gente não sabe, mas você vai descobrir depois. Porque sabe aquele negócio que você olha e fala assim, meu Deus, quem é essa? E ela olha para você e fala, meu Deus, quem é aquele? E daquele momento em diante já são 40 anos, gente. Isso é reaproximação de almas. Eu lembro de uma história que aconteceu numa cidadela em que morava uma mocinha, e naquela época, os idos da década de 70, do século passado, as moças normalmente casavam até os 25 anos. Quando começava a passar dos 25, eles começavam a chamar de tia. Olha que judiação, gente. Coisa feia, né? Mas era assim que acontecia. E a moça já estava preocupada, que ela estava com 29, gente. Nossa, isso era o extremo do desespero para ela. Ai, meu Deus. Aí ela fez a prece, como é que é o santo casamento dele? Lembra? São José? Não lembro o nome. E esse mesmo. Ela fez a prece para ele e falou, meu Senhor, me ajude, eu preciso, eu quero tanto me casar, eu quero constituir uma família, eu quero encontrar o meu príncipe encantado. É sempre o sonho, né, gente? Príncipe encantado tem que estar no cavalo branco, senão não fica completo o sonho. E o que aconteceu depois da oração dela, alguns dias depois? Ela soube que na cidade vizinha estaria havendo um baile, e que os bonitões e as bonitonas da redondeza se reuniriam lá. E ela fora convidada. Ela chegou no dia do baile, toda paramentada, né? Eu preciso causar impressão, né, gente? Olha o charme. Joga o charme para não ter dúvida de que vai ser percebida. Então, ela colocou tudo o que ela podia de melhor. Chegou, quando ela olhou naquele salão, que ela entrou, ela falou, não, santo, não era desse tanto que eu queria, não, tem um bonito demais da conta. O que eu faço agora? Como é que eu vou escolher? Mas quando ela começou a entrar, lá no fundo, ela viu mas o bichinho era feio, viu? O bichinho era feio. Ela destoava de todos os outros. O bichinho estava lá no fundo. Quando ela olhou, o zoinho dela fez assim, tic, 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 tic. E o dele, tic, 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 tic. Era o sapo e não o príncipe encantado que ela tinha pedido na prece. Mas era o sapo que iria virar o príncipe encantado da vida que ela precisava ter. É assim, nós somos atraídos, não importa, quando temos que fazer o resgate, conforme as nossas necessidades, de alma para alma. Ela não se prendeu
a feiura ou a beleza depois desse contato de alma para alma. Ela se prendeu à relação que daí se reestabeleceu entre ambos. Por isso, o desafio que nós temos na convivência das almas e desajuste é manter esse deslumbramento que acontece nos primeiros encontros. Antigamente tinha noivado, hoje eu não sei se tem mais, né? Meu filho, por exemplo, ainda está seguindo a tradição, está noivo, vai casar, tudo bonitinho. Mas a gente não vê isso acontecendo com muita frequência. Antigamente a gente tinha namoro, noivado e depois o casamento. Era assim que funcionava, foi assim que aconteceu comigo, pelo menos. E quando você está naquela fase do encantamento, tudo fica lindo, né, gente? A pessoa pode ter os defeitos 1000, você não enxerga. Não tem jeito de enxergar. Parece que colocam na frente da gente um tampão, só enxerga que é belo. Tudo que é lindo, maravilhoso. E a mãe e o pai, às vezes, preocupados. Meu Deus, vai casar com esse treco. Que coisa, meu Deus do céu, o que é que minha filha está fazendo, Jesus amado? Mas a mãe, a filha e o pai não vão conseguir impedir o reencontro de almas. E quando forçam, causam dramas que a gente conhece muitos da vida. O que essas criaturas estão fazendo? Estão aproximando-se. Para quê? Para depois, quando comerem 1 quilo de sal, aí verdadeiramente mostram-se tal como são, e não como pareceram ser. E é aí que entra o exercício, que sem Jesus, com vinho do amor no seu casamento, fica difícil. É aí que entra você ter o Evangelho no lar e que desde pequenininho seus filhos comecem a exercitar esse modo de viver. Olha a palavra que eu usei, modo de viver. Você não precisa ser religioso, você precisa ter a religião em você, você precisa ser espiritualizado. Você pode ser espiritualizado sem nunca ter ido numa igreja, num templo espírita, qualquer lugar, porque isso é da alma que você tem que construir. Não é o espiritismo ou o espiritualismo que vai te modificar. O que vai te modificar é a sua espiritualização. E não se espiritualiza quando não se quer. Não se espiritualiza não buscando o caminho, a verdade e a vida para os seus passos. E é isso que a gente tem que fazer num casamento. Porque os problemas vão aparecer. Não tem como não aparecer. Nós estamos lá para isso. Mas se eles aparecerem e nos encontrarem, portando essa, vamos dizer assim, essa força da resistência moral que já carregamos em nós, eles passam e diluem-se. Não há embate. Há uma diluição como a água suja que recebe água limpa e vai limpando pouco a pouco. É assim que a gente vai aprendendo a respeitar um ao outro primeiro, e depois a gente vai conseguindo amar de verdade. Isso demanda às vezes mais de uma encarnação, mas acontece se a gente persistir. Por isso, quando alguém chega no estágio de um casamento com essa compreensão, ele poderá chegar ao final do casamento, dizer e olhar para trás e falar assim: nossa, se a gente não tivesse essa compreensão, como seria complicado a gente ter atravessado aquelas dificuldades que a gente atravessou com serenidade. Ou o contrário, quando alguém chega no final, separado um do outro, e olha, nossa, como teria sido diferente se eu tivesse essa compreensão naqueles embates daquela época. Não se trata de ser religioso, paramentar-se, trata-se de seguir os ensinos do guia e o modelo que o planeta recebeu. Perdoar 7 vezes, 70 vezes. No casamento, isso é necessário o tempo todo. Não apontar o dedo para a trave no olho do outro, quando, na verdade, a trave está no seu próprio olho, o outro tem apenas um cisco. São ensinamentos. Ser a luz acima do alqueire, ser exemplos, são ensinamentos. Não tem nada de religioso. Jesus não fundou uma religião. Jesus fundou uma filosofia com consequências religiosas, com consequências espirituais, com consequências harmônicas. Todo aquele que segue os seus ensinos, seja que for a experiência que vier, todo aquele que segue os seus ensinos atravessará aquelas experiências e se tornará melhor. E atenção,
Você não cresce, eu não cresço, nós não crescemos se não estivermos no calor das dificuldades. Você já viu o milho de pipoca? Ele só se transforma em pipoca se ele passar pelo calor da panela. Já viram isso? Você, para ser o milho apetitoso que o plano espiritual deseja que nós sejamos, precisamos atravessar o calor das experiências, mas trazendo no milho íntimo de nós a essência que vai permitir com que nós nos tornemos pipoca. E essa essência que vai nos permitir que nos tornemos a pipoca saudável, harmônica, são os conhecimentos superiores do Evangelho de Jesus. Daí por quê? Estudem, conheçam, mas reflitam, meditem, para que vocês sintam o que estão conhecendo, o que estão compreendendo. Porque uma vez sentido, é como se você fizesse a conexão entre o que está no cérebro com o que está no coração. Polaridade masculina com polaridade feminina. Quando se juntou os dois, você é portador de uma aquisição que ninguém te toma mais. E você é capaz de enfrentar todos os embates que a vida te oferecer com a segurança moral que precisa. Por isso, assimilar o conhecimento é a primeira parte. Tem que compreender. Eu não posso perdoar sem saber por que eu perdoo. Que vantagem eu tenho em perdoar se eu estou todo ofendido por mim? Eu tenho que entender que vantagens tem nisso. Primeira coisa que a gente faz é pensar em vantagens. Mas depois que eu compreendi, eu olho para trás e falo, gente, mas como eu era tolo. Ofender, coisa mais besta, ofender os outros. Então a pessoa já começa a estar falando não mais só com o campo da razão, ela está falando com o campo do sentimento, porque ela sente o que sabe. E quando você sente o que você sabe, você fala com paixão. Você fala de tal forma que os emagrecidos da sua voz atinge as pessoas com as quais você trava contato. Porque não nasce mais do seu cérebro, nasce da sua essência psíquica, que é cérebro e coração numa só alma. E é aí que você faz a diferença no mundo, para você e para o mundo. É por isso que nós temos que compreender o Evangelho, mas precisamos meditar sobre ele, refletir sobre ele para senti-lo, para que ele faça sentido, para que ele tenha bases sustentáveis em nós. Porque aí então nós vamos viver o Evangelho sem pestanejar, sem que os outros digam, nossa, mas você é bobo fazendo essas coisas. Você nem olha, porque você sabe que você está fazendo o que tem que fazer. Você sente isso dentro de você e ninguém te toma mais isso. Por isso, minhas amigas e meus amigos, para a gente enterrar, eu vou lembrar que houve um casamento em Caná da Galileia. E esse casamento teve um convidado especialíssimo, o filho de Maria. Estimulado por ela, atendeu ao seu pedido e foi esse casamento. Jesus foi convidado àquele casamento que marcou o início dos seus ensinos entre nós. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: se já estamos casados, Jesus foi convidado quando casamos? Ah, não, Max, eu ainda estava muito terra a terra. Mas e agora, que eu já estou um pouco mais terra a céu? Jesus está convidado ao meu matrimônio atual? Essa é a pergunta. Eu vivo dentro do meu lar, sem ter do que me envergonhar? Se Jesus estivesse me vendo dentro do meu lar, com os meus modos de ser, será que eu teria vergonha de me apresentar a Ele? E se você vai casar, será que Jesus está sendo convidado para as bodas da sua vida? Será que você está colocando como meta fundamental o que é da alma e não o que é do corpo? Pensa nisso, porque isso faz toda a diferença de felicidade ou de decepção. Por isso, foi que Jesus que diz, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, gente, são os psiquismos. Quando nós não conseguimos ainda ter os dois psiquismos num só, Ele ajuntou duas pessoas que têm psiquismos que se complementam. Isso não deve ser separado. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.